nós vamos conversar com o cientista político Dr. Átila Amaral, filósofo político e professor da Universidade Federal do Ceará. Dr. Átila Amaral, o que podemos esperar dessa nova legislatura da parte de senadores e deputados, que são aqueles que têm assento nas duas casas do Congresso Nacional? O que nós podemos esperar deles é que eles cumpram a missão para a qual eles foram escolhidos. É claro que todo esse contexto de uma dificuldade entre o Planalto e o Legislativo tem a ver com os compromissos que são feitos, né? O presidente em exercício, ele, na verdade, fez acordos muito caros, né, com as bancadas parlamentares. Mas eu estou falando caro aí no sentido literal mesmo, entendeu? Não é no sentido de serem importantes, preciosos, mas é dinheiro mesmo. Por um lado, ele tem que atender a base que já está, em grande medida, vamos dizer assim, viciada, né, nas emendas, e por outro lado, existem exigências de equilíbrio fiscal que vão se desvanecendo à medida que esses compromissos vão sendo cumpridos. E, olha, eu não acredito que o Lula seja tacanho. Se houvesse uma maior disponibilidade de dinheiro, ele já teria bancado isso com o Congresso, entende? Agora, ele não vai deixar também de fazer o que ele acha que é necessário por conta do Congresso, porque existe sempre a possibilidade de um recurso ao judiciário no qual ele tem grande vantagem. Os compromissos não estão sendo cumpridos, aliás, estão na sua grande maioria sendo cumpridos, mas não na medida exata que foram acordados, porque realmente o custo é elevado demais, né? Então ele está tentando enrolar a bancada com diálogo, com conversa e tal, mas a bancada quer o dinheiro, né? Ele quer a paga pelo serviço prestado e pelo serviço a ser prestado. Bom, eu vejo muitos jornalistas dizendo que isso é um achaque ao presidente da República. Não deixa de ser. Mas as condições para que esse achaque existe foram amplamente fomentadas pelo próprio presidente. Se à medida que esses compromissos não vão sendo integralmente assumidos, a bancada, que em sua maioria já não é muito identificada, a bancada ela não é muito identificada com o presidente. O PT se saiu mal na eleição, tirando o Nordeste, ele saiu muito mal na última eleição. A bancada fica mais lisa ainda para votar aqueles temas que ela acha mais interessantes e que grande parte da população também apoia, mas que não são populares nos meios progressistas, especialmente nos meios progressistas capitaneados pelo próprio PT. Certo? Então ela está mais limpa para votar saidinha, restrições que normalmente não seriam feitas, entendeu? É claro que o projeto aí das saidinhas era mais radical. As sugestões do Moro suavizaram um pouco, mas mesmo assim é bem diferente da situação atual. Um quadro bem diferente da situação atual. Que há uma grande insensibilidade dos progressistas para a questão da violência. Eles não acreditam na violência como um problema que tem a dimensão que ele realmente tem. O doutor Átila Amaral foi sentido aí, algumas pessoas fizeram alguns comentários, é claro, sempre dando justificativa, mas o fato é que o presidente Luiz Inácio não compareceu para fazer a leitura da mensagem. Geralmente o chefe do executivo é aquele que vai. Dessa vez ele delegou para o ministro da Casa Civil. Como é que o senhor avalia essa ausência do presidente Luiz Inácio ao Congresso Nacional na reabertura dos trabalhos legislativos? Não seria gratificante para ele ir eventualmente encontrar um público que poderia até não ser hostil, mas seria frio, né? E o presidente gosta de se alimentar com aquelas grades controladas e tal, que ele normalmente tem. Até aqui em Fortaleza, quando eles vêm, existe um centro de convenções, que é o segundo maior da América Latina. Certo? Eles botam 4.000 pessoas, 5 arranjam estudantes, entendeu? Da rede pública, do interior, dos arredores de Fortaleza, ele evita saídas públicas assim, entendeu? É claro que nós estamos nos referindo a uma saída pública propriamente, no sentido mais amplo, mas é uma ida ao Congresso, mas aí haveria uma vaga, uma cobrança, né? Ele não quer isso, ele quer ficar lá naquela gaiola de ouro, né? Protegido do povo, agora protegido até dos políticos. Até esse processo chegar ao Senado, cria a possibilidade de um questionamento do Poder Judiciário, né, que é onde ele quer recorrer no final das contas, ele vai tocando assim.
ele vai evitando situações que poderiam representar um desgaste. Imagina se houvesse uma vaia, alguma coisa mais hostil a ele lá e fosse filmado, passasse para os canais abertos de televisão, isso geraria um desgaste popular grande. E ele procura se manter, para se manter perto do povo, ele se mantém longe, entendeu? Para se manter perto do povo, ele se mantém longe de falar com o povo pelo meio de comunicação. Doutor Átila, essa posição adotada pelo deputado Arthur Lira e também aquilo que anunciou aí o Rodrigo Pacheco, de levar as coisas e valorizar mais o Senado, o papel dos representantes do povo. O senhor acha que eles vão levar isso a efeito e quais seriam as possíveis causas dessa nova indicação de posicionamento que eles estão fazendo e fizeram na abertura dos trabalhos? Eu vejo duas coisas diferentes. No caso da Câmara, o que acontece é o seguinte: muita gente ali está votando com o governo, está se vendendo mesmo. Então, eu estou votando com o governo, eu vou perder a minha base, eu vou ser hostilizado. Isso em várias áreas do país. Não estou me referindo à nossa área aqui, Piauí, Ceará, não tinha feito aqui muita força. Mas em outros cantos tem gente se vendendo. Então, já que ele se vendeu, ele quer a paga porque ele vai ter prejuízo. Ele precisa dessas emendas para tentar reverter com obras, com feitos, o prejuízo eleitoral que ele tem por apoiar o governo. Essa é a situação mais próxima do Lira. E o Lira, ele tem que administrar isso, né? E o Lira, uma palavra muito forte como congressista, e ele não pode trair a sua base, vamos dizer assim. Então ele tem que colocar que o problema é o governo federal mesmo, que prometeu e não cumpriu. Eu sei que se pode dizer que é um achato, mas quem fomentou isso foi o próprio presidente. Por outro lado, o Senado, né, já tem um quadro um pouco diferente, que aí o próprio Pacheco já está sentindo a chapa esquentando em Minas Gerais. Porque em Minas Gerais o Lula ganhou por 100 mil votos, mas na prática foi meio a meio, entendeu? Então ele vai já querer enfrentar talvez uma eleição do Senado. E aí não é como aqui, que ele jogava a mata. Minas já é uma cidade, já é um estado em que, embora haja uma força grande do PT e da esquerda, não é a mesma coisa. Entendeu? Daqui, que, digamos, lá é 40%, aqui é 80%, 90%. Aqui não teria essa preocupação. Então ele está vendo, eu acho que a questão dele no Senado, ele perdeu já um lugar no Supremo, ele está vendo que não pode confiar, a despeito dos grandes serviços que ele fez, ele não pode confiar cegamente nessas forças que estão no poder. Então ele está tentando equilibrar. Não é nada próximo da seriedade que precisaria ser, mas já é um passo numa direção certa, que é o distanciamento desse eixo de poder. Eu diria isso. Então, de maneira bem objetiva, para concluir, doutor Átila, o senhor acredita que neste ano de 2024 o Congresso Nacional tende a ficar mais próximo realmente dos mandantes, ou seja, dos eleitores? Eu acho que sim. Eu acho que ele vai ficar mais próximo. Não sei se ele dará os passos necessários para configurar um distanciamento desse modelo. É difícil, porque lá na frente a situação alivia, aí vem o dinheirinho, dá aquela... Dinheirinho que eu estou dizendo não é corrupção direta, mas essas formas institucionais de transferir dinheiro, emendas e outras cargos e tal. E isso o Lula não tem. O Lula faz propositalmente, pega uma pasta que tem um cunho técnico, bota um político lá, então ele faz sem nenhum medo. Então eu diria que, respondendo, eu acho que ele tem que ficar mais próximo do povo do Congresso. Mas não sei se é o suficiente para configurar uma ruptura com esse esquema.